Olá, preparados para a nossa última videoaula? Nessa aula abordaremos as unidades 4 e 5. Estudaremos sobre educação e diversidade, a escola e os novos complexos culturais. A respeito da educação antirracista, percebe-se que as diferenças físicas, étnicas, culturais, de gênero, etárias são um fato, mas não é o foco da nossa discussão. O ponto crucial do debate sobre diversidade é a percepção, a reflexão e a atuação sobre os mecanismos sociais que transformam as diferenças em desigualdade. O resgate dos direitos humanos e a valorização da diferença são formas de desconstruir a desigualdade. Esta é a base que fundamenta a prática da diversidade como valor. A igualdade na diferença, valorizar a humanidade que provém de todo e qualquer indivíduo, base da ideia de direitos humanos. Mesmo em casos graves de deficiência, a pessoa deve ter garantido seu direito de livre escolha e convívio social. A diferença na igualdade, as peculiaridades das pessoas devem ser reconhecidas na medida em que impliquem em adaptações para que sua participação social seja efetivada. Segundo Louro, essa ideia está na base do surgimento do conceito de diversidade. Nos aspectos legais, temos como suporte básico a Constituição Brasileira de 1988, que no artigo 3º dos princípios fundamentais declara: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Na LDB 9394/96, podemos ler no artigo 26, a parte A: nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história, cultura afro-brasileira. O artigo 79, a parte B, o calendário escolar incluirá no dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana visam assegurar o direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, assim como garantir igual direito às histórias e culturas que compõem a nação brasileira, além de acesso às diferentes fontes da cultura nacional a todos os brasileiros. Contudo, convivemos com uma tensão legal para a revisão dos currículos, para a qualificação dos professores e o seu constante aperfeiçoamento pedagógico. O comprometimento do Poder Executivo na implementação da lei. A elaboração, execução, avaliação do Programa de Interesse Educacional, de planos institucionais, pedagógicos e de ensino, no que diz respeito às relações étnicas, à educação antirracista e à antidiscriminação e à diversidade da nação brasileira. As principais consequências de uma educação racista e discriminatória para as crianças é a não percepção do diálogo como possibilidade positiva de contraposição de ideias, o comprometimento do senso crítico e ético, as atitudes de competição, agressão e violência no cotidiano escolar e o estabelecimento de conceitos de hierarquia racial. Para as crianças negras, o sentimento de inferioridade racial, intelectual, de beleza estética, de valores morais, éticos e culturais, inadequação social, vergonha, medo e raiva de ser negro, autoconceito negativo, potencial comprometido com o fracasso escolar. E para as crianças brancas, sentimento de superioridade racial, intelectual, de beleza estética, de valores morais, éticos e culturais,
dificuldade de se relacionar com indivíduos negros, torna-se racista. Para a sociedade, perpetuação de ideologias racistas, formação de indivíduos racistas, permanência das desigualdades raciais, violência no espaço escolar, potenciais subaproveitados. As instituições devem auxiliar as crianças a valorizar sua cultura, seu corpo, seu jeito de ser ou, pelo contrário, favorecer a discriminação quando silenciam diante da diversidade e da necessidade de realizar abordagens de forma positiva. A criança que vivencia situação de discriminação com relação ao seu corpo pode não construir uma imagem positiva de si mesma. As propostas de educação atreladas a uma pedagogia antirracista criam estratégias para garantir a permanência da parcela negra da população escolar na escola. Em todas as dimensões do cuidar e educar, é necessário considerar a singularidade de cada criança com suas necessidades, desejos, queixas, bem como as dimensões culturais, familiares e sociais. O acolhimento da criança implica o respeito à sua cultura, corporeidade estética e presença no mundo. As dimensões do cuidar e educar nos permite compreender a importância das interações positivas entre educadores e crianças. Na abordagem da questão racial como conteúdo multidisciplinar durante o ano letivo, é fundamental fazer com que o assunto não seja reduzido a estudos esporádicos ou unidades didáticas isoladas. Atividades correlatas como painéis com fotos da turma, confecção de álbuns familiares, feira de cultura, construção de gráficos estimativas, etc., tendo cuidado de não reforçar as hierarquias das diferenças étnico-raciais, de gênero, faixa etária e condição social, devem ser trabalhadas. A perspectiva da diversidade deve ser contemplada, escolhendo-se para acervo das instituições bonecas brancas, negras, indígenas, orientais, a produção de jogos e brinquedos populares e artesanais. Os educadores devem estar atentos para textos que podem reforçar o preconceito, sendo dúbios em seu significado. Além da vasta literatura, os contos, as histórias povoam o universo de nossos alunos. Por que não trazemos para a sua cultura os contos africanos e indígenas? É importante que a temática das relações étnico-raciais esteja contida nos projetos pedagógicos das instituições, evitando-se práticas localizadas em determinadas fases do ano, como maio, agosto ou novembro. A esse respeito, vejamos o box do nosso caderno de estudo. Não basta ter um corpo, é necessário senti-lo, amá-lo, cuidá-lo respeitosamente, conhecê-lo, vivê-lo na totalidade para que possamos, na relação com o outro, assumir com autoria o que somos, sentimos, desejamos, pensamos, fazemos com o nosso corpo, nossa vida, nossa história. Madalena Freire. B. Um indivíduo ou um grupo de pessoas podem sofrer um verdadeiro dano, uma autêntica deformação, se a gente ou a sociedade que os rodeiam lhes mostram como reflexo uma imagem limitada, degradante, depreciada sobre ele. Charles Taylor. C. É um costume inglês, na primavera, as pessoas semearem várias sementes misturadas. Nada de jardins com cercas separando qualidades, simplesmente espalham-se as sementes e o maior prazer é ver o resultado. A maior expectativa é ver como ficará o jardim. Não interessa tamanhos, cores, espessuras, mas a beleza disforme do jardim. Sobre a educação indígena, o Brasil conta com uma vasta diversidade étnica e racial, entre elas os povos indígenas.
A luta histórica desses povos fez com que seus direitos relacionados à interculturalidade, língua materna, entre outros, fossem assegurados em lei. Protagonistas de sua história, vários povos indígenas do Brasil deram um salto significativo, conquistando não apenas o respaldo legal para seus direitos, mas também os colocando em prática. Um exemplo disto são os índios sul-mato-grossenses, no município de Amambai, onde há 3 aldeias das etnias Guarani e Kaiowá, com uma população estimada de 8.000 índios, entre elas 2 escolas indígenas, tendo como atores 80% de professores indígenas habilitados em cursos específicos, sendo o Araverá, oferecido pela Secretaria de Estado de Educação, e o Normal Superior Indígena, que foi oferecido pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, na unidade de Amambai. A implantação das primeiras escolas nas comunidades indígenas no Brasil é contemporânea à consolidação do próprio empreendimento colonial. A dominação política dos povos nativos, a invasão de suas terras, a destruição de suas riquezas e a extinção de suas culturas tem sido desde o século XVI o resultado de práticas que sempre souberam aliar métodos de controle político a algum tipo de atividade escolar civilizatória. A educação escolar indígena na história do Brasil, Brasil colônia, foi promovida por missionários, principalmente jesuítas, por delegação explícita da coroa portuguesa e instituída por instrumentos oficiais como as cartas régias e os regimentos, com os objetivos voltados ao ensino religioso e à preparação para o trabalho. Ressaltamos ainda que nessa época existiam 1.175 línguas indígenas. Mediante a esse fato, os jesuítas tentaram utilizar uma única língua na comunicação com todos os povos. As primeiras propostas de implantação de um modelo de educação bilíngue para os povos indígenas, ainda nos anos de 1950, como influência da Conferência da Unesco de 1951, foram consideradas inadequadas à realidade brasileira por técnicos do Serviço de Proteção ao Índio. Um dos argumentos mais significativos era de que programas de educação bilíngue poderiam colidir com os valores e os propósitos da incorporação dos índios à comunhão linguística nacional, consagrados na lei. A oferta de programas de educação escolar destinados às comunidades indígenas assumiu, ao longo da história, movimentos, de um lado, marcados pela imposição de modelos educacionais através da dominação, da negação de identidades e da homogeneização cultural, e de movimentos marcados pelos modelos educacionais reivindicados pelos índios, ressaltados pelo pluralismo cultural, respeito e valorização de identidades étnicas. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, são notórias as conquistas em uma nova direção referente aos direitos indígenas, que apontam para um tratamento diferente na medida em que se reconhecem suas identidades étnicas diferenciadas e se incumbe o Estado de proteger suas manifestações culturais, ao mesmo tempo em que lhes é assegurado o direito a uma educação escolar diferenciada. Nota-se, então, que a Constituição Federal de 1988 foi um marco balizador para a existência de novas normatizações a essa modalidade de ensino, conferindo a mesma competência para o desenvolvimento da educação escolar indígena no Brasil. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394/96, garante nos artigos 78 e 79 competências e ações de pesquisa e ensino, a fim de possibilitar a execução de educação escolar indígena de caráter específico, diferenciado, intercultural e bilíngue.
Nesse processo, não resta dúvida que cabe ao professor indígena, membro de sua cultura, detentor de seus processos próprios de aprendizagem, apropriar-se de novos conhecimentos e desenvolver essa educação escolar indígena. É ele o agente intercultural que propiciará a educação específica, diferenciada, intercultural e bilíngue, já que não cabe a nenhuma instituição externa construir ou ditar normas sobre a natureza da escola diferenciada. Cabe sim apresentar discussões teóricas sobre o processo educativo num contexto de reflexão com o docente indígena em processo de formação, seja ela inicial ou continuada. O programa de implantação das escolas indígenas em Minas Gerais foi o primeiro trabalho efetivamente articulado do Estado em relação a esses povos, buscando responder às suas reivindicações históricas. Isso aconteceu num contexto em que diferentes pontos do país surgiam propostas de educação escolar indígenas. A Secretaria Estadual de Educação, orientada pela Constituição de 1988 e pelo Plano Nacional de Educação para Todos, começou a formular, em 1993, uma primeira proposta para a implantação de escolas indígenas no Estado. O curso de formação de professores indígenas faz parte do programa de implantação das escolas indígenas de Minas Gerais, contando com os participantes originários de suas comunidades. Agora, vamos falar um pouco sobre as marcas da pedagogia indígena na educação escolar diferenciada. Primeiro, com relação à linguagem. A veiculação da língua, que antes da implantação da escola só era usada em contextos religiosos ou familiares, já possibilita a comunicação entre os mais jovens e seu uso parcial em atividades do dia a dia. A construção de sua fronteira étnica faz da língua uma ferramenta, e a escola é o espaço onde as crianças aprendem a manipular esse instrumento. Tempo. Quanto tempo duraria uma atividade escolar? Essa questão não faz sentido para os professores indígenas. Dura o tempo que for necessário para as crianças fazerem uma abordagem complexa do tema estudado. Oralidade. O que para um professor não índio causa espanto e estranheza é o fato de os professores indígenas delegarem para segundo plano os registros escritos em cadernos. Num primeiro momento, o importante não é escrever, mas tecer discursos sobre o que é aprendido. E são construídas imagens através do verbo, criando histórias, recontando mitos que os índios vão divulgando, conhecimentos socialmente relevantes. Conhecimentos. Os mais velhos são para os povos indígenas portadores da tradição e importante fonte de sabedoria e conhecimento. São uma ponte entre dois mundos, uma possibilidade de diálogo entre o mundo da aldeia e a cultura ocidental. Conteúdos. Não há como separar os conteúdos. Deve-se atender aos anseios e às exigências dos alunos, sem delimitação de tema ou conteúdo. Grupo familiar. Não há uma fronteira clara entre o pretensamente público, espaço-tempo da escola, e o familiar. Toda e qualquer atividade desenvolvida dentro do território está de algum modo relacionada aos diversos núcleos familiares e aos espaços em que elas ocupam. Alternativas de sobrevivência. Os trabalhos escolares são destinados com um olho no futuro, a necessidade da criação de alternativas econômicas visando a autonomia da população indígena faz da escola um campo de experiências de novas formas de conhecer e usar o território, criar e reproduzir bens culturais que poderão viabilizar recursos para a comunidade, bem como o desenvolvimento do artesanato, por exemplo. No espaço escolar, articulam-se passado e futuro daquela população indígena. Afirmação étnica e cultural à liberdade. Afirmação étnica e culto à liberdade.
filtrando o que de bom a civilização ocidental traz, sem ferir os seus costumes, tradições e modo próprio de ser. Dentro deste contexto de luta conjunta, a educação tem papel fundamental. É através dela que as comunidades podem refletir os aspectos acima citados, impedindo assim a desintegração identitária e antropológica dos povos originários. Quando o que podemos buscar é uma escola que respeite as diferenças, a preocupação com a prática docente se acentua, pois o preconceito e a segregação ocorrem, em sua maioria, de forma sutil no cotidiano do trabalho. Segundo Louro, os silêncios, os ritos, o currículo, a forma de organização escolar, os tempos e espaços escolares, as linguagens que perpassam as nossas atuações docentes produzem meninas e meninos e, em se tratando de educação de jovens e adultos, continua a produzir mulheres e homens e a perpetuar relações desiguais entre elas e eles. A escola é um agente socializador dos seres humanos tanto quanto a família. Isso significa que, junto com o conhecimento, a escola também transmite valores, atitudes e preconceitos. Nos livros didáticos, as famílias são sempre brancas. O pai tem um emprego fora de casa e a mãe aparece sempre de avental, servindo à mesa ou costurando. O menino está sempre brincando de caminhãozinho ou bola e a menina está sempre com uma boneca, olhando o irmãozinho brincar de coisas mais interessantes. Ainda nos livros didáticos, a mulher negra costuma aparecer sozinha, sem família e no papel de empregada, que serve à mesa para a família branca, como se ainda estivéssemos no tempo da escravidão. As atividades na educação física são divididas e reproduzem preconceitos, até nas brincadeiras, como aquela que diz: quem chegar por último é a mulher do sapo. A professora, na maioria das vezes, é tratada como a segunda mãe ou tia. Isso significa não reconhecer sua profissão e considerar o ato de educar como extensão do papel da mãe. Agora chegamos ao estudo da unidade 5 e abordaremos as novas configurações sociais e o olhar antropológico em relação a uma sociedade em constante mudança. Um novo mapa cultural formado por novas configurações culturais que trazem seu bojo novas relações entre estudantes e professores, entre cultura popular e conhecimento científico e o aparecimento das novas tecnologias permeando a cultura de massa e modelando os comportamentos e modos de vida. Surgem assim as novas identidades e as crises dessas identidades via mobilidade, flutuação e superficialidade e deslocamentos de sentidos. Dentro desse contexto pós-moderno e diferenciado, abordaremos o ser cultural e a virtualidade e o lugar da educação, da escola e da relação permeada por mudanças ininterruptas e por seres humanos influenciados por tais mudanças em contínuo processo de adaptação. A respeito das novas relações entre estudantes e professores, os pesquisadores australianos, num provocativo e instigante ensaio, descrevem as presentes relações entre jovens e adultos, estudantes e professores, como relações entre seres alienígenas, com uma qualificação importante. Nós somos os alienígenas, adultos professores, e não eles. Bigum também observa que nós, adultos e culturais e intelectuais, podemos teorizar o pós-moderno, mas são eles, os jovens e as crianças, que vivem realmente o pós-moderno. O que o autor quer demonstrar é que o novo complexo cultural, apresentado pela combinação entre cultura popular, nos chamados meios de comunicação de massa, e as novas tecnologias de comunicação, estão produzindo uma transformação radical nos processos de produção, de subjetividade e de identidades sociais.
Na mudança de uma cultura baseada nos meios impressos para uma cultura baseada nos meios audiovisuais e nos computadores, gera-se um sujeito com novas e diferentes capacidades e habilidades. Essas importantes transformações exigem novas interpretações e novos olhares. Elas não podem ser interpretadas no registro conservador do pânico moral e da visão patologizante, que vê a ampliação da influência da cultura popular e o predomínio dos novos meios e conteúdos culturais como uma ameaça a tradicionais valores e capacidades supostamente mais universais, humanos e superiores. O novo mapa cultural, formado por essas revolucionadas configurações culturais, não pode ser interpretado como déficit, patologia, carência, degeneração, degradação ou involução. Ele tampouco pode ser interpretado na clave supostamente progressista e benigna de uma tradição de crítica cultural que vê os novos meios e conteúdos proporcionados pela cultura de massa como produzindo uma população passiva, mistificada e alienada. Nessa perspectiva, as novas identidades sociais assim produzidas também são vistas como patológicas, embora elas sejam referidas não a um passado mítico e supostamente mais íntegro, mais completo e autêntico, mas aos mecanismos alienantes do processo de mercantilização da cultura. Em ambas as visões, a conservadora e a crítica, os meios e os conteúdos da cultura de massa e as capacidades e habilidades por ele produzido são encarados como distorção, como desvios a serem corrigidos. Diferem, entretanto, os pontos de referência um passado romântico não perturbado por formas inferiores de cultura, na outra, um mundo utópico, não distorcido pelas tendências mercantilizantes da cultura. Ambas as visões colocam implicações para a educação e o currículo. Em uma, a volta a noções tradicionais de alfabetização e escolarização. Aqui defende-se a volta a antigas formas de disciplina e às formas canônicas de aprendizagem. A ênfase na palavra impressa, o estudo das grandes obras literárias, havendo lugar até mesmo para o ensino das línguas mortas, como o latim. Supostamente, essas formas culturais, a alta cultura da literatura, das artes e das ciências, encarnariam valores, capacidades e conhecimentos superiores e mais genuinamente humanos. A outra, a tradição da crítica, à cultura de massa, que tem apresentado poucas sugestões em termos de educação e currículo. Nessa tradição, o currículo deveria provavelmente incluir formas de desenvolver uma apreciação crítica da ideologia da mídia e da cultura popular, ancorada provavelmente em capacidades e habilidades mais próprias da cultura escrita e impressa. Esses estudos vêm tentando demonstrar o que as transformações colocadas pelos novos meios e formas culturais não podem ser caracterizadas absolutamente como desvio, déficit, regressão, anomalia ou patologia. Elas devem ser compreendidas dentro de sua própria lógica e ótica, e não por referência a outras formas e meios culturais, característicos de uma outra época. Elas implicam, sim, na produção de novas capacidades e habilidades. Essas novas subjetividades não podem ser entendidas como carência e desvio em relação a outras formas históricas de população e transformação cultural. A separação entre baixa cultura e alta cultura, características de ambas as interpretações convencionais descritas anteriormente, tendem a se dissolver no novo cenário cultural, representado
pela difusão e generalização das novas mídias. Na verdade, essa oposição adquire cada vez menos sentido, entre outras razões, porque as novas mídias tendem a incorporar formas e conteúdos culturais tradicionalmente pertencentes à esfera da alta cultura, mas de uma forma completamente nova e transformada. A educação institucionalizada e os educadores parecem mal equipados para lidar com essas novas configurações do cultural. Vamos ver um pouco sobre currículo. O currículo é o espaço em que se corporificam formas de conhecimento e de saber. Como tal, o descaso pelas radicais transformações efetuadas na produção da subjetividade e pelas novas mídias, demonstrado pela escola e pelos educadores profissionais, significa deixar de fora desse espaço formas importantes de conhecimento e de saber, que, no entanto, a contracorrente da escola estão na realidade, moldando e formando novas formas de existência e sociabilidade. Segundo Kandal, o que precisamos é de formas criativas, abertas, renovadas e de pensar em desenvolver currículos que levem em conta esses novos mapas e configurações sociais. Existem muitos jeitos de se abordar a questão da identidade. A própria flexão da palavra, no singular ou no plural, expressa por si só um posicionamento teórico conceitual. O termo identidade é relativamente novo nas ciências sociais, tornando-se um conceito central apenas nos meados do século XX. Contudo, as questões que hoje estão implicadas na rubrica da identidade não foram inteiramente desconhecidas dos clássicos. O fato de a identidade ocupar um lugar tão proeminente na teoria cultural contemporânea está relacionado às transformações radicais em andamento no mundo e, particularmente, às rupturas, descontinuidades, deslocamentos e instabilidades que se instalam no panorama das teorizações, concepções e manifestações ditas pós-modernas. De uma concepção una, centrada, equilibrada, coerente e estável de identidade, passa-se a fragmentação, efemeridade, mobilidade, superficialidade e flutuação. Podemos ser um e muitos ao mesmo tempo e em diferentes tempos. A identidade parece que está à deriva no tempo e no espaço, o que a torna permanentemente capturável, ancorável, mas paradoxalmente, ao mesmo tempo, escorregadia. A constituição da identidade de crianças e jovens como estudantes e como sujeitos do currículo dá-se no entrecruzamento de vários fluxos e redes de poder. Conforme Debord, os sujeitos escolares são subjetivados simultaneamente por múltiplos discursos. Crianças e jovens, quando chegam à escola, já foram objeto de um conjunto de discursos que produziram diferentes posições de sujeitos, entre eles aqueles que os constituem como consumidores, como clientes. Quem são? O que querem? Que fazer com eles? As mudanças verificadas a partir da segunda metade do século XX, desencadeadas sobretudo pelos vertiginosos avanços nas tecnologias da informação e da comunicação, estão intimamente relacionadas com a verdadeira revolução pela qual passam tais conceitos. A virada cultural, posicionando a cultura no centro dos acontecimentos e da vida nas sociedades, do limiar do novo milênio, estabelece nova direção de fluxo na definição da identidade. O sujeito, antes concebido como agência centrada, estável e emanadora do sentido identitário, tem sua posição deslocada. Crianças jovens
Crianças, jovens, mulheres, negros, idosos, docentes, surdos, são exemplos de identidades recriadas e reinventadas de múltiplas formas pelas variadas narrativas que passam a circular de forma planetária, fazendo aparecer novos atores sociais. Contemporaneamente, delineiam-se nitidamente as condições que instauram o caráter provisório e construído das identidades. Tais acontecimentos têm descortinado um vasto e novo repertório da cultura pós-moderna, predominantemente midiática, que se insinua na vida das pessoas, alterando as rotinas e as práticas cotidianas no interior de instituições consagradas, como é o caso da família e da escola. A indústria do entretenimento não se restringe a fazer circular mercadorias, ela protagoniza uma pedagogia cultural regida por poderosas dinâmicas comerciais, assentadas sobre estética e prazer, que se impõem sobre as vidas privadas e públicas de crianças, jovens e adultos. Em outro departamento da cena escolar, podemos testemunhar, outra vez, a força das corporações empresariais nessa modelagem. Batata frita, salgadinho, hambúrguer, refrigerante têm sido os alimentos preferidos da população jovem escolar, em detrimento de uma merenda balanceada e nutritiva. Amplamente difundidos os maus hábitos alimentares que vêm assolando a população mundial, principalmente crianças e jovens, dobrando o número de obesos e são incentivados por campanhas promocionais. Além disso, a maior parte de tais guloseimas está associada a desenhos animados, seriados de sucesso, grupos musicais, etc. Salvo raras exceções, as cantinas escolares são uma fulgurante vitrine desses produtos destituídos de valor nutricional, mas investidos de significados simbólicos que os tornam altamente desejáveis. Enquanto, por um lado, proliferam as representações de crianças e jovens integrados na condição pós-moderna, familiarizados com a cibercultura, com mundos e relacionamentos virtuais imersos criativamente em novas culturas juvenis, adaptadas às formas e composições contemporâneas de vida familiar, por outro, despontam os bem-sucedidos manuais para pais e professores, os best-sellers, que celebram a retomada da disciplina, da hierarquia familiar, da definição de limites, das fórmulas domésticas e escolares de vigilância sobre a vida cotidiana de crianças e jovens que estariam fora de controle. Vivemos em um tempo em que novos desenvolvimentos tecnológicos e culturais, muito especialmente a mídia, a computação e a internet, tornam-se organizadores privilegiados da ação e do significado da vida dos humanos. Essa fantástica mudança desestruturou as instituições consagradas, subverteu práticas centenárias e instalou em seu lugar a incerteza, a provisoriedade e a imprevisibilidade. A mudança é radical, as consequências são sérias e exigem investimentos na busca de um novo ser e de fazer escola. Não podemos vencer uma competição contra as pedagogias da mídia. Tampouco deveremos fugir amedrontados de nossos alunos e alunas, bem como seria inépcia desqualificar e desperdiçar nossas habilidades e capacidades para viver no mundo que, concordemos ou não, parece que está se tornando cada vez mais pós-moderno. Sobre o ser cultural e a virtualidade, estudando Castells, identidade é o processo pelo qual um ator social se reconhece e constrói significados, principalmente com base em determinado atributo cultural, a ponto de excluir uma referência mais ampla
a outras estruturas sociais. A afirmação de identidade não significa necessariamente incapacidade de relacionar-se com outras identidades ou abarcar toda a sociedade sobre essa identidade. Numa sociedade pós-moderna industrial, em que os serviços culturais substituíram os bens materiais no cerne da produção, é a defesa da personalidade e cultura do sujeito contra a lógica dos aparatos e mercados que substitui a ideia de luta de classe. A integração potencial de texto, imagens e sons no mesmo sistema, interagindo a partir de pontos múltiplos no tempo escolhido, real ou atrasado, em uma rede global, em condições de acesso aberto e de preço acessível, muda de forma fundamental o caráter da comunicação. Como a cultura é mediada e determinada pela comunicação, as próprias culturas, isto é, nossos sistemas de crença e códigos historicamente real de comunicação não é, mas depende da interação entre o emissor e o receptor na interpretação da mensagem. Isto não implica que os meios de comunicação sejam instituições neutras ou que seus efeitos sejam negligenciáveis. A mídia é a expressão de nossa cultura e nossa cultura funciona principalmente por intermédio dos materiais propiciados pela mídia. A era da informação está introduzindo uma nova forma urbana, a cidade informacional. A crescente dissociação entre a proximidade espacial e o desempenho das funções rotineiras, trabalho, compras, entretenimento, assistência à saúde, educação, serviços públicos e governo, significam o fim das cidades? Então, chegamos ao término do estudo da disciplina Antropologia e Educação. Agora, cite pelo menos 2 marcas da pedagogia indígena na educação escolar diferenciada. Volto já já com a resposta. Até! Olá, você poderia citar como marcas da pedagogia indígena a linguagem, o tempo, a oralidade, os conhecimentos, os conteúdos, o grupo familiar, as alternativas de sobrevivência e a afirmação étnica e culto à liberdade. Agora, cabe a você participar dos encontros presenciais, ler o caderno, realizar as atividades e discutir sobre os temas em estudo, por meio dos fóruns, chats e nos grupos de estudo nos dias de encontro presencial. Quero te tranquilizar, estarei sempre por perto, pois a educação à distância permite, por meio da interação e a interlocução, o diálogo entre os atores principais do processo educacional. Foi muito bom estudar com você, pois ao ensinar, logo aprendi. Um forte e grande abraço. Até outro dia. Tchau.